Vocês que estão comigo neste propósito, é a missionária Lenice que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche seu coração e encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para também exaltarmos o seu nome. Graças a Deus por mais um dia de vitória que o Senhor nos concedeu, esse dia que o Senhor acrescentou às nossas vidas, pela sua infinita bondade e misericórdia para com cada um de nós. Que Ele continue abençoando também a sua vida, a sua casa, a sua família, que Ele possa fazer uma grande obra ainda nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, unidos, numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos exaltarmos o nome santo do nosso Deus. Nós vamos iniciar já a nossa transmissão orando ao nosso Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós estivermos pedindo ou pensando e crendo na vitória que Ele já determinou para cada um de nós ali na cruz do Calvário. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração, e o teu povo aonde quer que estiver. Mas estamos juntos pela fé, estamos unidos pela fé, no nome santo do Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor é Deus de milagres, que o Senhor é Deus de maravilhas. O Senhor chega onde nós não podemos chegar e faz aquilo que é impossível aos olhos dos homens. Por isso, meu Deus e meu Pai, manifesta o teu grande poder em cada lar, onde a minha voz está chegando, onde a minha imagem também está chegando, que chegue a tua presença, que chegue também a tua grande salvação. Que o Senhor envie cura, envie milagres, que o Senhor envie a libertação e o quebrantamento de coração. Deus eterno, neste lar onde só há desunião, onde só há confusão, onde só há contenda, eu repreendo agora em nome de Jesus e peço que o Senhor entre nesta casa, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, levando paz, levando alegria, levando a união, a bênção e a vitória, levando a transformação. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro, meu Pai, a esta situação e conceda a bênção e conceda a vitória. Visita aqueles que estão vivendo ao relento, nas ruas da cidade, aqueles que estão vivendo em abrigos, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises, e que precisam, meu Pai, de uma casa para morar. Que o Senhor possa entrar nesta situação, que aos olhos dos homens é impossível, mas que para o Senhor não é. Então faça, meu Pai, faça aquilo que é impossível aos olhos dos homens e conceda a bênção e conceda a vitória para essas vidas. Para a glória do teu nome, eu te peço e eu te agradeço. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por você que orou comigo, por você que já está aguardando e esperando a resposta desta oração. E você que não conseguiu orar comigo a primeira oração, que você fique atento e fique acordado até a segunda e última oração que faremos no finalzinho dessa transmissão. Mas creia que ainda nesta noite o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas a fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Nós vamos meditar no Salmo 93, que nos fala sobre o poder e a majestade do reino de Deus. O poder e a majestade do reino de Deus. Glória a Deus, porque o nosso Deus
reina. O nosso Deus está sentado acima dos querubins. Ele é o Todo-Poderoso. E a sua palavra começa dizendo: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. Glória a Deus. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Glória a Deus. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o nosso Deus reina. E a sua palavra diz que ele está vestido de majestade, porque ele é rei. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. E a sua palavra diz: ele se revestiu e cingiu de fortaleza. Porque é um dos nomes que Isaías profetizou que ele teria. Deus forte. Deus forte. No Salmo de número 46, o salmista diz: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. O Senhor é fortaleza. Para que servem as fortalezas? Exatamente para abrigar aqueles que estão em perigo, para abrigar aqueles que estão necessitando de uma cobertura, necessitando de uma proteção. Quando nós assistimos aqueles filmes de guerra, aqueles filmes de batalha, nós observamos que existem também as fortalezas, que eles falam também de fortes. Inclusive, esta semana eu assisti uma reportagem falando dos fortes que existem ali em Salvador, na Bahia. Aquelas construções que foram feitas, foram construídas exatamente para abrigar as pessoas e para protegê-las de toda e qualquer investida da parte do adversário que chegar naquele lugar ou que estiver querendo causar algum mal. Deus é o nosso refúgio, é o nosso lugar de refúgio, onde nós podemos entrar nesse refúgio e ficarmos abrigados e guardados. E o salmista diz que ele também é fortaleza e que ele é socorro presente. Glória a Deus. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está a sua situação, mas eu quero dizer para você que se você precisa de um refúgio, você vai encontrar refúgio no Senhor, nesse Deus vivo, nesse Deus todo-poderoso. Se você precisa de uma fortaleza onde os inimigos não vão conseguir te alcançar, não vão conseguir te tocar, Ele é a nossa fortaleza. Estando abrigados nele, estando embaixo das suas asas, como o salmista diz no Salmo 91, nós estaremos seguros. Porque o salmista diz: debaixo das suas asas estaremos seguros, porque a sua verdade é escudo e é broquel. Glória a Deus, esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos protege, esse Deus que nos livra dos poderes das trevas, das investidas do nosso adversário, das investidas dos nossos inimigos.
Ele que peleja por nós, Ele que garante a nossa vitória. O salmista diz: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os tronos na terra, os tronos que já existiram, caíram, passaram. Aqueles que antes tinham seus tronos, onde se assentavam, onde estavam ali governando, dirigindo um povo, reinando sobre um povo, reinando sobre uma nação, isso passa. Mas o reino de Deus nunca vai passar. Ele reina e reinará por toda a eternidade, porque só Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Geralmente, quando a gente passa próximo a um rio, nós ouvimos o barulho. Às vezes, eu que morei na roça, e quando andávamos à noite num lugar assim, que a gente não conhecia muito bem, quando nós íamos nos aproximando dos rios, nós ouvíamos o barulho das águas, o ruído das águas. E nós ouvíamos também as ondas dos rios baterem nas pedras ou nos barrancos. E aí entendíamos que ali existia um rio. E pelo barulho que ouvíamos, dava para a gente entender se aquele rio era um rio estreito e com pouca água ou se era um grande rio. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. E às vezes os rios eram tão imensos que a gente ficava com medo. E ficávamos preocupados, sem saber como atravessar aquele rio, de tão grande que eram. Mas a palavra diz: os rios levantam as suas ondas, os rios levantam os seus ruídos, mas o Senhor nas alturas, glória a Deus, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é grande. O Deus que servimos é grande. O Deus do qual estamos falando é grande. É poderoso. Ele é maior do que as grandes ondas do mar. Ele é maior do que o ruído dos grandes rios. Glória a Deus. E encerrando, já no versículo 5, que é o último versículo desse salmo, o salmista que escreveu diz assim: muito fiéis são os teus testemunhos. Glória a Deus. Porque tudo aquilo que nós ouvimos a respeito desse Deus é fiel. Os testemunhos que nós ouvimos e tudo aquilo que lemos a respeito dele são fiéis, são verdadeiros. E a sua palavra diz: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade convém à casa de Deus. A santidade convém ao povo de Deus. Porque o próprio Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. O que é se santificar? É se separar.
de tudo aquilo que nós sabemos que não é do agrado de Deus. De tudo aquilo que nós sabemos que é pecado. Nós temos que ter uma vida separada nessa terra. De tudo aquilo que nós sabemos que é sujeira, que é imundície, porque o pecado ele cheira mal às narinas de Deus. Quando Deus ordenou, aliás, quando Deus optou por destruir Sodoma e Gomorra, é porque a palavra de Deus diz que o cheiro que subia daquela cidade vinha até as narinas de Deus, e Deus não suportava aquele cheiro, porque o cheiro do pecado Deus não suporta. A palavra diz que, devido ao que se fazia naquela cidade, aquele cheiro subia e chegava até as narinas de Deus, até o ponto que Deus não suportou mais. E Deus destruiu aquelas duas cidades. Mas primeiramente ele tirou de lá Ló e sua família. Porque Abraão orou, Abraão clamou, Abraão pediu que o Senhor livrasse aqueles que estavam vivendo naquela cidade e que ainda eram considerados justos. E Abraão foi falando, e o Senhor disse: se houver tantos justos, eu não destruirei a cidade. E Abraão foi falando, mas na verdade só havia lá Ló, que era sobrinho de Abraão, e que Abraão clamou ao Senhor para que não destruísse Ló e a sua família. Então o Senhor, por amor a Abraão, e porque Ló, apesar de tudo, ainda tinha se mantido na presença de Deus, então o Senhor enviou seus anjos para tirar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, antes de destruir aquelas duas cidades. E esses dias que estamos vivendo, nós sabemos que a humanidade está muito pior do que nos tempos de Sodoma e Gomorra. E alguém pode até dizer: mas por que naquele tempo o Senhor destruiu aquelas duas cidades? Sendo que no tempo que estamos vivendo hoje, com certeza Deus não está mais suportando o cheiro que sobe da terra. Porque eu creio que hoje em dia, o que se passava em Sodoma e Gomorra não é diferente do que se passa no mundo todo. O que as pessoas praticavam naquela época não é diferente do que as pessoas estão praticando hoje, ignorando a existência de um Deus todo-poderoso, de um Deus vivo, de um Deus que vê todas as coisas, de um Deus que é criador de todas as coisas. E elas partem para fazer tudo aquilo que elas querem, tudo aquilo que elas desejam, sem se preocupar com a existência de um Deus que julgará e que vai julgar todas as nações. E esse Deus que vai fazer justiça na face da terra. E aí as pessoas podem até perguntar: mas por que naquele tempo Deus destruiu Sodoma e Gomorra? E por que também não destrói essa terra que está pior que Sodoma e Gomorra?
Porque nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo o tempo da misericórdia de Deus, onde o Senhor ainda está salvando, ainda está batizando com o Espírito Santo, ainda está curando, ainda está libertando, transformando vidas. Porque foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Foi para buscar e salvar aquele que se havia perdido, que é o ser humano. Foi para isso que Jesus veio. O adversário da nossa alma, Jesus disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É para isso que Jesus veio. E é por isso que o Senhor está permitindo que as coisas aconteçam do jeito que está acontecendo. Porque o ser humano quer desse jeito. Então o Senhor tem tido misericórdia do ser humano. E por causa disso, o mundo não foi destruído ainda. Porque o Senhor veio para salvar. Ele deu a vida por nós. Ele deu a sua vida por todos os pecadores. E nós estamos crendo e sabemos que ele vai voltar. Mas primeiro ele vai arrebatar o seu povo, vai tirar o seu povo desse mundo. E depois ele vai julgar este mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que o Senhor concorde com o que está acontecendo no mundo todo. Não é que ele esteja de acordo. De repente as pessoas podem até dizer, mas Deus está de acordo com tudo que está acontecendo no mundo, porque ele não está tomando nenhuma providência, ele não está fazendo nada. Mas existe o tempo de Deus. Lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, está lá o tempo. Cada tempo. E vai chegar o tempo de Deus agir na terra. Como chegou o tempo de Deus agir em Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor ainda não destruiu a terra por amor ao ser humano. E porque Jesus deu a vida por todos nós, ali no Calvário. E o que ele espera do ser humano é que o ser humano se arrependa, se converta e creia no sacrifício que ele fez ali no Calvário. E se entregue a ele e o aceite como seu único, suficiente Salvador. Porque foi para isso que ele veio. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que ele se revestiu de majestade. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Exaltado seja o nome santo do nosso Deus. Porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele vê tudo que está acontecendo no mundo. De repente você está passando por uma situação e você fala assim, mas Deus não está vendo? Será que Deus não vê o que eu estou passando? Com certeza Ele está vendo. E com certeza, se você clamar a Ele, Ele vai te socorrer. Ele vai pelejar por você. Ele vai te dar vitória. Mas é preciso você reconhecer que Ele é Deus. Que Ele deu a vida por você no Calvário. E que Ele quer que você seja
salvo deste mundo de engano, deste mundo totalmente contaminado pelos poderes das trevas. Que Deus te abençoe, porque a santidade convém à casa de Deus. Mesmo que o mundo esteja do jeito que está, mas a casa de Deus convém a santidade. É bom, é boa a santidade para aqueles que estão na casa de Deus. Aqueles que ignoram o nome do Senhor, aqueles que não conhecem o Senhor, com certeza eles não sabem o perigo que estão correndo. Mas aqueles que estão na casa de Deus sabem muito bem o que está acontecendo hoje no mundo e o que ainda vai acontecer através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o Senhor nesta noite faça uma grande obra na sua vida, na sua casa, na sua família. E que o Senhor venha te dar a bênção e a vitória que só Ele pode dar. Ele ainda está salvando. Ele ainda está curando, Ele ainda está batizando com o Espírito Santo. Ele ainda está transformando vidas. Está libertando dos vícios malditos. Está operando em lares e famílias. Glória a Deus. Então vamos aproveitar esta oportunidade que Ele ainda está concedendo a todos os seres humanos. Glória a Deus. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Sala de Oração Missionária Lenise, todas as madrugadas a partir das 0h. Estamos reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que estiver. Mas estamos reunidos, estamos unidos pela fé no nome do Senhor. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus, para orarmos uns pelos outros, na certeza de que o Senhor ouve e responde a oração do seu povo, porque a sua palavra diz lá no livro de Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós não estamos em apenas um, mas estamos em vários justos, que estamos reunidos orando uns pelos outros. E com certeza o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na vida daqueles pelos quais nós estamos clamando e buscando, sabendo que o Senhor é Deus que ouve e responde o clamor do aflito e do necessitado. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que estamos ao vivo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E ao se inscrever, com certeza você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor. E você convidando outras pessoas também para se inscrever, seus familiares, seus amigos, seus parentes, com certeza o Senhor vai te abençoar, porque eles vão estar ouvindo a palavra de Deus, recebendo as nossas orações, e Deus vai fazer grandes coisas na vida deles, e você vai estar contribuindo para que esta palavra possa alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos daqui a pouco estar orando novamente, mas nós vamos estar dando a você a oportunidade de colocar o seu nome na nossa oração, você que ainda não tem o seu nome na nossa oração. Você pode colocar o seu nome através do nosso WhatsApp e depois nós vamos transferir para os nossos cadernos de oração,
porque todas as madrugadas nós estamos orando, nós estamos intercedendo por cada vida cujos nomes aqui estão, e vamos estar também orando pela manhã, orando no momento que o Senhor nos tocar para estarmos orando, e o Senhor tem feito grandes coisas e Ele vai continuar fazendo, porque Ele é grande, Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode se inscrever no nosso canal. Nós estamos também através do YouTube. Estamos no YouTube, estamos também através do Instagram, estamos também através do Face. Você pode estar entrando nas nossas lives, participando e orando junto conosco e também meditando na palavra de Deus. E com certeza o Senhor vai estar fazendo grandes coisas na sua vida, para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus. Então vamos continuar no nosso movimento, porque o Espírito Santo de Deus, ele se movimenta, sabe? Por isso é que os servos de Deus que são cheios do Espírito Santo, eles não conseguem ficar parados, eles não conseguem ficar acomodados. Esses dias eu estava meditando nisso. O Senhor falava comigo que o Espírito Santo, ele se movimenta. Ele não fica parado num lugar só. O nosso Deus é Deus de movimento. Quando você vê uma coisa, um povo que se diz servo de Deus, mas que é muito parado, que é muito sossegado, muito quieto, para fazer a obra de Deus na terra, muito quieto para pregar o evangelho, aquela coisa muito sossegada demais, está faltando a presença gloriosa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele se movimenta. A palavra diz lá no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Glória a Deus. Então, o Espírito de Deus não é aquela coisa que para assim, fica só parado, não. E o nosso Deus também não. Ele não é Deus que fica prostrado. Você coloca ele aqui, ele fica aqui. Você coloca ele aqui, ele fica aqui, parado, sem fazer nada, morto. Não enxerga, não vê, não... Aliás, não enxerga e vê, tudo é a mesma coisa. Não vê, não fala, não ouve, não se move. Que Deus é esse? É claro que não é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele se move, ele se movimenta. Ele não é um Deus que fica prostrado, mas ele é um Deus que anda. Ele é um Deus que se move. Glória a Deus. No mesmo momento que ele está aqui, ele está aí onde você está. Ele está aí onde você está, mas ele está aqui, ele está em outros lugares. Onde alguém clamar por ele, ele vai estar presente. Porque ele é onisciente, quer dizer, ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus. Por isso é que você pode clamar por ele onde você estiver, porque ele vai estar presente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui, nesta sala de oração, você está onde quer que você estiver. Se você clamar por ele, ele vai estar aí com você. E ele não vai estar apenas por estar. Ele vai estar para operar na sua vida. Para te abençoar, para te renovar, para te fortalecer, para te alegrar. Ele tira do nosso coração a tristeza, a dor, a mágoa. Só que nós temos que aprender a liberar. Nós temos que liberar o perdão, nós temos que liberar a mágoa. Porque eu estou revoltado com aquela pessoa. Porque eu ando tão magoado com fulano. Coloca tudo
nos pés de Jesus. Deixa lá. E deixa Deus trabalhar na vida daqueles que te magoaram. Deixa Deus tratar com eles, porque Deus trata também. O Deus que eu sirvo, Ele trata. Ele trata com aqueles que nos magoam, Ele trata com aqueles que nos caluniam, que desejam o nosso mal, que olham para nós de cima para baixo. Sabe aquele negócio de orgulho, de soberba? Que está cheio por aí. Só olha para cima, assim, nariz empinado, como dizia uma irmã que hoje ela já dorme no Senhor, mas ela falava para mim, irmã, aqueles crentes de nariz empinado, que só olha de cima para baixo. Sabe o que é isso? Orgulho, soberba. Pessoas orgulhosas. Mas que com certeza o Senhor vai quebrantar. Porque se não houver humilhação, se não houver transformação, não vai entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo, a palavra diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E depois ele disse, não vai entrar. Tem que nascer de novo, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Lá no céu não vai ter orgulho. Graças a Deus. Eu louvo a Deus, porque lá no céu não vai ter orgulhosos. Não vai ter soberbos. Ah, porque eu sou, porque eu sei, porque eu faço, porque eu aconteço. Sou melhor que esse, melhor que aquele. Falar não fala, mas sente. Misericórdia. Deus me perdoe. Deus nos guarde da soberba, do orgulho, da mania de grandeza. Ah, porque só eu sei pregar, só eu sei falar, só eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu sou mestre em teologia. Graças a Deus. Porque você é mestre em teologia. Mas não basta só ser mestre em teologia. Tem que ter conhecimento da palavra, tem que guardar a palavra e obedecer a palavra. Eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se eu não guardá-la no meu coração, e se eu não obedecer a palavra, não vai adiantar de nada eu conhecê-la de capa a capa. Porque o que importa para Deus é guardarmos a palavra, aliás, conhecermos a palavra, guardarmos a palavra e obedecermos a palavra. Porque a palavra de Deus é a bússola que nos guia, que nos dirige neste mundo tão tenebroso que nós estamos vivendo. Mas nós temos que guardá-la no nosso coração e temos que obedecer. Temos que andar de acordo com a palavra. Não basta pregar. Nós temos que andar de acordo com ela. Pregar é fácil. Qualquer um sobe no púlpito e prega. Qualquer um pode pregar para quem quiser. Difícil é andar de acordo com essa palavra, é obedecer esta palavra e guardá-la no nosso coração. Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Ele nos ajude a guardar esta palavra no nosso coração. Que nós possamos nos lembrar sempre da palavra de Deus, quando estivermos para cometer qualquer tipo de pecado, quando estivermos para fazer qualquer coisa errada, que possamos nos lembrar da palavra de Deus e obedecer à voz de Deus. Porque além da palavra escrita, o Senhor também fala. Ele fala pessoalmente. Ele fala através da sua palavra e Ele fala através do Espírito Santo.
Por isso é que a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Que você fique atento à palavra de Deus. Medita, guarda, coma esta palavra, porque a palavra de Deus, ela é alimento, ela nos alimenta, ela tem esse poder para nos saciar, para tirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Ela tem poder para nos limpar de toda sujeira que este mundo muitas vezes quer colocar em nossas vidas. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, nós vamos orar daqui a pouco. Você que ainda não colocou o seu nome na nossa oração, nós vamos começar a partir de agora a colocar o seu nome na nossa oração. Mas vamos fazer isso rapidinho, porque daqui a pouco já vamos estar orando. E nesta oração vamos continuar orando pelo Brasil, orando pelo povo ali, orando por aquela guerra ali entre Israel e Hamas, para que o Senhor destrua, acabe com aquela destruição que está havendo ali, que o Senhor coloque um fim nesta guerra. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor tenha compaixão do povo de Israel e que o Senhor dê sabedoria ao governo de Israel e a todos os governantes que estão vivendo esta situação de guerra. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor tenha compaixão do Brasil. Que o Senhor tome as autoridades constituídas do Brasil também nas suas mãos. E que o Senhor peleje por esta nação, por esse estado, esta cidade, bairro e rua onde moramos, e também por todo o seu povo na face da terra. Glória a Deus. Vitor Vicente, ele pede oração por sua família. Glória a Deus, Deus te abençoe, Vitor. Vamos estar orando daqui a pouco, se prepare. A Marli falou, paz do Senhor, saudades. Saudades, Marli. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a sua casa. Pode vir aqui qualquer dia. Glória a Deus. Se quiser vir para dormir, também pode. Aleluia. Vamos tirar uma palavra para Marli. Deus abençoe a Marli e toda a sua família. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Que palavra maravilhosa, né, Marli? É o Salmo 121, Marli. Leia o Salmo 121. É o Senhor falando para você que é Ele quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. Glória a Deus. Proteção de Deus sobre a sua vida. Leia o Salmo 121. E creia que o Senhor está com você, está te protegendo, te guardando, te livrando de toda a força do mal, de toda a força das trevas. Suzana de Fátima, ela pede oração para ela parar de fumar e obedecer a Deus. Suzana, vamos estar orando por você. Eu tive uma colega de escola que chamava Suzana. Que Deus te dê graça, que Deus te dê força. Viu? Eu sei que o Senhor liberta. Ele tem poder. É só você buscar e crer. Nós vamos estar te ajudando em oração. Eu tenho testemunhos de muitas pessoas que foram libertas. Inclusive, meu esposo, ele fumava quase 2 maços de cigarro por dia. E ele aceitou Jesus numa terça-feira. E quando foi no domingo, teve batismo, e o pastor, e ele quis se batizar.
Aí o pastor perguntou para mim se eu concordava, se ele estava liberto do cigarro. E se eu podia confirmar para que ele pudesse se batizar. Então, eu dei a minha palavra para o pastor, porque desde o dia que ele aceitou Jesus, nunca mais ele fumou. Com menos de uma semana que ele aceitou, ele se batizou e já estava liberto, que o Senhor libertou ele. Meu pai também, que era uma pessoa que bebia muito, e nada fazia meu pai se separar da bebida. E é um vício maldito. Todo vício é maldito. Todo vício é maldito. O vício é algo que o inimigo usa, é uma arma do inimigo para que a pessoa não se aproxime de Deus. Porque a pessoa se deixa levar pelo vício. Ela não consegue permanecer na presença de Deus. Mas meu pai, depois de mais de 40 anos bebendo, através de uma campanha de oração que a minha irmã fez, a minha irmã que mora no Rio de Janeiro, ele foi no casamento da minha irmã e a minha mãe ficou com muita vergonha porque ele levou na mala, ele levou bebida. E a minha mãe ficou muito triste com isso. Então a minha irmã falou, mãe, não se preocupe porque nós vamos fazer uma campanha de oração, o Senhor vai libertar ele. Olha, meu pai deixou, ele tinha comprado 1 litro. Eu me lembro que ele dividiu. Ele pegou um vidro de meio litro, encheu e levou na viagem. E deixou uma garrafa com meio litro. E deixou ali guardada. Aí todo mundo pensava, quando ele chegar, ele vai beber o resto que está ali. Ó, aquela garrafa ficou ali, ó. Meu pai nunca mais ele bebeu. O Senhor libertou ele. Foi o que ainda ajudou que ele pudesse viver um pouquinho mais. Porque ele já havia bebido durante toda a sua vida, de uma tal forma que ele não conseguiu viver muito tempo, devido a tanto que bebia. Porque o inimigo das nossas almas, ele usa essas armas. Ele é o inimigo das nossas almas. E ele usa esse tipo de arma, o vício, para derrotar o ser humano, para destruir o ser humano. Porque toda pessoa que é dependente de um vício, ela acaba sendo destruída por aquele vício. Porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então o que acontece? A pessoa se vicia através daquele vício, ela começa a fazer outras coisas perigosas e acabam se destruindo. A saúde vai embora e ela acaba se destruindo. Mas o nosso Deus liberta, viu? Eu creio. E nós vamos orar por você, não só eu, mas todas as pessoas que estão comigo neste propósito, porque nós somos um grupo de oração, um grupo de intercessão, e nós vamos orar por você e eu tenho certeza que o Senhor vai te libertar. Creia na libertação da parte de Deus e não aceite ser escrava do vício. Não aceite isso na sua vida, porque o Senhor já nos libertou ali na cruz do Calvário. Glória a Deus, que Deus te abençoe, Suzana, que Deus te guarde, que Deus te dê forças. E assim como o Senhor liberta tantas pessoas, Ele vai libertar você também. E todos quantos, né, de repente tem algum tipo de vício e não gosta de falar, tem vergonha de falar, né? Mas graças a Deus que você não teve vergonha, você pediu oração. E nós vamos orar por você e Deus vai te ajudar e vai te libertar. Glória a Deus. A Gabriela Souza, do Rio Preto, ela faz uma palavra. Gabriela Souza. Souza. Deus te abençoe. É de São José do Rio Preto? É. Deus abençoe os nossos irmãos aí em São José do Rio Preto. Eu sou o Senhor. A minha glória, pois, a outrem não darei. É Isaías 42, Gabriela.
E o versículo 8, mas leia Isaías 42 e você vai entender melhor. O Senhor disse que a glória dele ele não dá a outro. A glória é dele, a honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Então, quando nós pedimos algo para Deus, nós temos que guardar bem isso no nosso coração. Temos que pedir só para Ele. Porque se nós ficarmos, peço para o Senhor, mas vou pedir para fulano, beltrano, ciclano e aqueles, né, que as pessoas acham que ajuda. Sabe o que acontece? Deus não vai agir. Porque a glória dele ele não vai dar para outro. O nosso Deus, ele tem que ser o nosso único Deus. Se nós quisermos tê-lo no nosso coração, se nós quisermos andar com ele nessa terra e viver com ele por toda a eternidade, nós não podemos colocar outro Deus adiante dele. Ele é o nosso único Deus. Porque o Senhor não aceita nos dividir com outros. Ele não aceita outros deuses na nossa vida. Ou ele é o nosso único Deus ou ele não é. Porque nós temos que entender que só ele é Deus e que só ele é o nosso Deus. E quando nós aceitamos a ele como nosso único suficiente Salvador, ele passa a ser o nosso único Deus. E ele não aceita nos dividir com outro Deus. Ele não aceita nós termos outros deuses diante dele. Glória a Deus. Eu sou o Senhor, a minha glória, pois, a outrem não darei. Leia Isaías, capítulo 42. E ele vai falar mais alto ao seu coração, viu, Gabriela? Que Deus te abençoe. Rosimeire. Glória a Deus, Rosimeire. Ela pede palavra, não, pede oração para sua família e para ela, Rosimeire e Maria. Vamos orar pela Rosimeire e pela família dela. Glória a Deus. O Júnior Costa, ele pede oração para a vida dele, saúde, trabalho, todas as áreas da vida deles, para os seus filhos. E também pede uma palavra. Júnior. Glória a Deus. Que Deus abençoe também meu sobrinho Júnior. Lá em Alagoas, né? Maceió. Deus abençoe ele e toda a sua família lá também. Glória a Deus. Ele pede uma palavra? Que Deus te abençoe, Júnior. A palavra de Deus diz assim, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Glória a Deus. Então receba a bênção de Deus sobre a sua vida, sua casa, sua família. Glória a Deus. Salmo 37, versículo 22. Leia o Salmo 37. Ore em cima desse salmo, pela sua casa, pela sua família. E creia que o nosso Deus é poderoso para abençoar cada vez mais a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Salmo 37, Júnior. Jussara, ela pede oração e uma palavra, porque ela foi operada da vesícula e está com um pouco de dor. Deus te abençoe, Jussara. E creia na bondade, na misericórdia, na fidelidade de Deus. E vamos orar para que essa cirurgia cicatrize logo e seja arrancada toda a dor. Em nome de Jesus. Ela pede palavras também? Glória a Deus. Uma palavra para Jussara. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Quando a palavra de Deus se refere a homem, se refere ao ser humano, a todas as pessoas, a homens e mulheres. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Filipenses capítulo 4 e versículo 5.
Leia Filipenses 4, viu, Jussara? E o Senhor vai falar mais alto ao seu coração e você vai entender melhor o que a palavra do Senhor está falando com você nessa noite, tá bom? A Loriane pede uma palavra. Loriane. E a Andréia Regina também. Loriane. Andréia. Regina. Glória a Deus. Tem gente roncando aqui, viu? Estão ouvindo, né? A pessoa está dormindo agora, roncando, depois que teve um dia bastante cansativo. Andréia? Andréia Regina. Regina. Loriane e Andréia Regina palavra. Primeiro para Loriane. Atenção, Loriane. Confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura. Glória a Deus. É o Salmo 97. Viu, Loriane, que saiu para você. Leia o Salmo 97 e creia que o Senhor pode fazer uma grande obra na sua vida. Busca Ele através desse Salmo e creia que Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Salmo 97. Agora é para Andréia. Presta atenção, Andréia. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. É Provérbios, capítulo 14, versículo 9. Leia Provérbios 14, viu, Andréia? Provérbios 14, e o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. Os loucos zombam do pecado. Eles acham que pecado não é pecado, tá? Eles acham que isso aí não existe, que isso aí é coisa da cabeça dos outros. Mas a palavra de Deus é fiel, né? Mas entre os retos, há boa vontade. Amém? Glória a Deus. Que a boa vontade de Deus esteja sobre nós. Sobre você, sobre a sua casa e a sua família. Leia Provérbios 14. Ana Regina, do Rio Grande do Sul, ela pede oração por seus marmitex, que ela vende marmita. Ana Regina é da Marmitex. E ela pede uma palavra. Que pena, Ana Regina, você mora tão longe, né? Senão até eu ia querer uma Marmitex, que às vezes eu tô tão assim cansada, sabe? Aí eu leio, ai meu Deus, tem que fazer almoço, né? Tem que correr com o almoço, porque tem que mandar a criança para a escola, tem que ver. Olha, não é fácil. Às vezes a gente fica assim, se tivesse uma Marmitex por perto. Até que tem, mas você sabe como é que é, né? A gente se acostuma com a nossa comida pra gente trocar só se houver uma comida melhor, né? Mas aí eu sei que comida gaúcha é boa. Eu sei porque eu já fui no sul, já tive uma irmã gaúcha morando comigo 14 anos, morando aqui em casa. Então eu conheço muito bem a comida gaúcha, eu sei que o tempero do gaúcho é maravilha. Que Deus abençoe você, Ana Regina, que Deus prospere você aí nas suas marmitex. Ela pede uma palavra também? Glória a Deus. A palavra para você. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amor, viu, Ana Regina? Amor. A palavra de Deus diz, eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Então busque ao Senhor e peça a Ele que cada dia Ele possa derramar mais e mais desse amor no seu coração, que você possa viver esse grande amor da parte de Deus. 1 João, capítulo 3, e o versículo 18, mas leia 1 João, capítulo 3, e com certeza o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. Roma pede oração para o seu filho. Roma? É, Roma. Deus abençoe. Oração. Débora Amipo, ela pede oração para Rafaela, pelo Caio, pelo Theo, e pede uma palavra. Débora
Amico. Débora Amico. Ela pede oração e palavra. Isso. Arruma oração. Arruma, né? Seu filho. É oração para o filho. Palavra para você, Débora. É Débora, né? Glória a Deus. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O ódio excita contendas, né? O ódio leva as pessoas a contender umas com as outras. Mas o amor cobre todas as transgressões. Olha como é importante o amor e quanto o amor é maior do que o ódio, né? O quanto o amor é importante na nossa vida. É Provérbios capítulo 10, o versículo 12. Mas leia Provérbios capítulo 10. O Senhor vai falar mais alto ao seu coração. E orando, você peça para que o Senhor possa encher o seu coração desse amor que vem de Deus e que você possa liberar perdão para aqueles que têm te magoado, que têm te ofendido. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 10. Maria José Pocá, ela diz assim: missionária amada, estou aqui no hospital aguardando uma vaga, surgir para minha mãe que está com sonda no estômago. Eu não consigo sozinho porque sou filha única. Estou passando por um momento de tempestade. Ora por mim, por Eucília, Marcelo, Dr. Lucas e outros médicos que irá substituir. Glória a Deus, vamos estar orando, viu, Maria José? Seu nome está aqui na nossa oração. Vamos estar orando pela sua mãe, por você. E creia que o Senhor é aquele que nos dá forças para enfrentarmos as tempestades. E eu sei que não é fácil, a gente já passou por isso também. A gente sabe que não é fácil, mas o Senhor é aquele que, o mesmo Deus que nos sustentou, que nos ajudou, que nos fortaleceu, é o que vai estar, que já está te sustentando, porque você já está há um tempo nessa situação, mas vamos estar orando para que o Senhor coloque a mão sobre toda essa situação e sobre todos aqueles que estão ajudando, né, a sua mãe, que estão ali cuidando, os médicos e as pessoas que Deus tem colocado ali para estar ajudando nesse momento tão difícil. Glória a Deus, com certeza o Senhor é aquele que está renovando as suas forças cada dia, porque é Ele que nos renova e que nos dá forças para que a gente possa prosseguir. Patrícia Santos pede oração pela sua vida. Patrícia Santos. Maria Solange, ela pede oração para os seus sobrinhos e que Deus possa abrir portas de emprego e dar livramento para eles. Vamos estar orando por eles, Patrícia, vamos crer. É Maria Solange. Maria Solange. A Patrícia é a outra, né? Vamos estar orando por eles, vamos crer que Deus ele vai estar fazendo a obra na vida deles. Jussara pede oração para o seu marido e pede uma palavra. Maria Solange. Glória a Deus, vamos estar orando. Qual o nome dela? Jussara? É. Ela pede uma palavra e oração. Oração pelo marido e a palavra. A palavra, Jussara. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5. Leia o capítulo 9 do Evangelho de João e você vai entender o que o Senhor está falando, que Ele é a luz do mundo. E aquele que está na luz não vai andar em trevas. Glória a Deus. As trevas não alcançam
aqueles que estão na luz. A Railane, ela pede oração para a Sofia, para libertação de cigarro, drogas, prostituição e libertação de Laura, cura, e Railane, cura, José, libertação e Edgar Humberto, libertação. Glória a Deus. Vamos estar orando. Como é que é o nome dela? Railane. Railane. Vamos estar orando, Railane. Vamos crer no poder desse Deus maravilhoso que liberta e que transforma vidas. Porque só Ele pode fazer isso. Só Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. A Cleide Matias, ela pede oração para os seus netos e pede por uma porta de emprego para sua filha Priscila. Cleide. Glória a Deus, vamos estar orando daqui a pouco, Cleide. Já vamos entrar em oração daqui a pouco. Carlinha, ela pede oração em seu favor, da sua família e pede uma palavra. Como é o nome dela? Carlinha. Carlinha. A Cleide pediu palavra, não? Não. Carlinha. Oração. Vamos estar orando, Carlinha, daqui a pouco, viu? Ela pede uma palavra, né? Palavra para Carlinha. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. 1 João capítulo 4, versículo 15. Leia o capítulo 4 de 1 João e o Senhor vai falar, com certeza, ao seu coração. Viu, Carlinha? Ore juntamente conosco no finalzinho e com certeza Deus vai estar te abençoando. Amém? O Alan pede palavra. O Alan, que Deus te abençoe, Alan. Vamos dar a palavra para o Alan. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. É Jó, capítulo 3, versículo 17. Leia Jó, capítulo 3, Alan. E com certeza o Senhor vai estar falando ao seu coração. Jó, capítulo 3. Bruna Amaral, ela pede oração para sua mãe. Bruna Amaral. Alexandre Barbosa pede uma palavra. Vamos estar orando, vamos estar buscando o Senhor. Alexandre Barbosa. Glória a Deus pelos varões que estão conosco. Alexandre Barbosa. Ele pede palavra. Glória a Deus. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Que palavra, hein, Alexandre? É o Senhor prometendo te dar as chaves do reino dos céus. É brincadeira? É muita coisa grande que Deus ainda vai fazer na sua vida e quer fazer, tá? É só você buscar, permanecer firme nesta rocha que é Cristo. Então você vai ver que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa e na sua família. E Ele vai fazer na sua casa através de você. Então, busque mesmo ao Senhor, se coloque na presença dEle. Com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, na sua casa e na sua família. É Mateus capítulo 16. Leia. Alessandra Aguiar, ela pede oração para sua família e uma palavra. Deus te abençoe, Alessandra, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Vamos estar orando daqui a pouco, se preparem, já vão preparando, colocando diante do Senhor tudo aquilo que você precisa e tenha certeza da vitória. A palavra para você, Alessandra. Não temais,
pois mais valeis vós do que muitos passarinhos, viu? Mateus 10, versículo 31. Leia Mateus 10. O Senhor falando a respeito do valor de cada um de nós. A palavra diz, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Quer dizer, o nosso valor excede ao valor dos passarinhos. E olha que tem passarinho por aí que as pessoas negociam por um preço absurdo, né? Mas o ser humano e aqueles que andam na presença de Deus vale muito mais do que muitos passarinhos. Você tem valor para Deus, ponha isso no seu coração. Você tem muito valor para Deus. Então, se apegue a Ele, não se afaste dele, permaneça firme e tenha certeza que o Senhor tem muitas vitórias para entregar nas suas mãos. Leia Mateus 10. Iracema, ela pede oração para sua filha Sara e pede uma palavra. Iracema, que Deus te abençoe. Vamos estar orando pela Iracema, pela filha dela, Sara, que é o nome da minha filha que está falando com vocês. O nome dela é Sara. Glória a Deus. Vamos estar orando daqui a pouco. Se preparem aí, ninguém durma ainda, hein? É Iracema, né? Ela pede palavra também? Pede. Ou é só oração? Pede palavra. Palavra para Iracema. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Que coisa, hein, Iracema? É só buscar o Senhor. Se está faltando alguma coisa, busque o Senhor. Porque a palavra é fiel. A palavra diz, aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Porque o Senhor supre cada necessidade. Então busque o Senhor. Clame a Ele, se coloque na presença dEle e creia que nada vai te faltar, porque o Senhor, nosso Deus, é provedor. Ele é Jeová Jiré, Deus de toda provisão, e Ele vai prover tudo na sua vida. É o Salmo 34, versículo 10, mas leia o Salmo 34. Ore em cima desse Salmo e tenha certeza de que você orando, buscando ao Senhor, participando de um grupo de oração, com certeza nada vai te faltar. Rayane pede oração pela sua vida e uma palavra. Rayane. Vamos estar orando, Rayane. Tenho certeza da vitória. A palavra que saiu para Rayane diz assim, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que coisa, hein, Rayane? Senhor é maravilhoso. Paulo disse essa palavra, eu sei em quem tenho crido. Que você também saiba em quem você tem crido. Em que Deus você tem crido. Porque se você crê nesse Deus que eu creio, a palavra diz, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós temos um depósito lá no céu. Aquilo que fazemos aqui na terra está depositado diante de Deus. E naquele dia que chegarmos lá, nós vamos usufruir desse depósito. Por isso que vale a pena a gente depositar, mandar para o céu. Fazermos aqui na terra para que chegue lá no céu. Estamos aqui, até essa hora da noite, estamos depositando na nossa conta lá no céu. Quando nós contribuímos com a obra de Deus aqui na terra, nós estamos depositando aqui na terra, mas vai aparecer lá no céu. E naquele dia, quando chegarmos lá, com certeza vamos receber a recompensa por termos ajudado a levar esta palavra. Muitas vezes nós não podemos ir, mas podemos ajudar aqueles que vão. E cada vez que nós ajudamos com as nossas
doações, com as nossas orações, com certeza o Senhor vai estar nos recompensando. 2 Timóteo, viu? Viu, Rayane? 2 Timóteo, capítulo 1, leia. E o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. A irmã Mara, ela pede oração para os seus netinhos, Leonardo e Pedro Henrique, por cura. Mara. Isso. E também pede oração para o seu filho Fabrício, por libertação. Vamos estar orando, irmã Mara. Creia no socorro de Deus. Creia na bondade e na misericórdia de Deus. Nosso Deus é Deus que liberta. Tantas pessoas hoje entraram em contato com a gente precisando de libertação. E a palavra do Senhor diz que se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então nós sabemos que o nosso Deus é Deus que liberta. É Deus que cura. Então nós cremos, quando Ele cura mesmo. Quando Ele liberta mesmo. Então vamos confiar que o Senhor vai libertar, que vai curar, que vai transformar cada vida para a honra e glória do seu nome. Nós vamos estar orando, vamos estar colocando tudo diante do Senhor. Se tiver alguém dormindo, acorde em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, na certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensarmos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez diante da Tua presença. Eu aqui nessa sala de oração, o Teu povo aonde quer que estiverem. Mas o Senhor é Deus que ouve e responde a oração do aflito e do necessitado. Nós sabemos, meu Pai, que para o homem é impossível curar certas enfermidades. Para o homem é impossível se libertar do vício. Para o homem é impossível, meu Pai, conseguir receber tudo aquilo que necessitamos para viver nesse mundo uma vida de bênção e de vitória. Mas para o Senhor não é. Porque o Senhor é o Deus do impossível. E nós estamos clamando ao Deus do impossível, Anayassubi, Andalabalabachai. Estamos buscando a face de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que não se move pelas mãos dos homens, de um Deus que não anda de acordo com a vontade do ser humano, mas é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que fala, é um Deus que sente cheiro. E o cheiro que mais tem incomodado a esse Deus é o cheiro que sobe da terra, que é o cheiro do pecado de toda a humanidade. Mas o Senhor é Deus que salva, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que transforma. Só o Senhor pode libertar o ser humano dos seus vícios. Só o Senhor pode transformar a vida do ser humano. Meu Deus e meu Pai, só o Senhor pode curar desde a criança até o mais idoso. Porque o Senhor é médico dos médicos, o Senhor sabe onde está a raiz da doença, o Senhor sabe onde colocar a mão, porque o Senhor colocando a mão, a doença vai desaparecer, o mal tem que sair onde o Senhor chega. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, visita agora a mãe da irmã Maria José. Coloca a tua mão sobre ela ali naquele hospital, concede a cura, concede o milagre. E também para todos os familiares dela. Eu peço a bênção, meu Pai, a vitória. Para os nossos irmãos que estão conosco também neste propósito. Estes homens de Deus, esses homens que são carentes da tua bênção, que pedem a tua bênção em favor deles e de todos os seus familiares. Essas mulheres, meu Pai, que estão também até agora acordadas,
orando juntamente comigo para que o Senhor venha abençoá-las e abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família. E eu creio, meu Pai, num Deus que não nos deixe envergonhados. Eu creio num Deus que ouve e responde o clamor do aflito e do necessitado. Deus, estenda as tuas mãos sobre cada vida cujos nomes aqui estão, nesses cadernos de oração, sobre cada pedido de oração. Eu coloco nas tuas mãos agora, Pai, cada pedido de oração. Cada lar, cada família aqui representado. Eu peço a cura, eu peço o milagre. Eu peço a libertação dos vícios. Eu peço a cura das doenças malignas. Eu peço que o Senhor venha tocar em cada vida, em cada mente, em cada coração. Eu repreendo a depressão. Eu repreendo, meu Deus e meu Pai, meu Salvador, todo o mal que estiver atuando no psicológico desta pessoa, no emocional desta pessoa. Toca, Senhor. Toca e destrua o mal pela raiz. Toca e arranca, Senhor, o mal pela raiz. Liberta estas vidas do poder do adversário. Toca nas mentes, toca nos corações. Toca, meu Pai, na boca desta pessoa que fuma, na boca desta pessoa que é viciada em algum tipo de bebida, que é viciada em alguma droga. Meu Deus, toca na boca delas com a tua mão forte e poderosa, com a brasa tirada do altar, como o Senhor tocou na boca do profeta Isaías. E faz desaparecer da boca dessa pessoa o desejo, meu Pai, de estar usando esse cigarro, de estar fumando esse cigarro, de estar bebendo esta bebida, de estar usando esta droga. Meu Deus, toca com teu poder, Senhor, e liberta também aqueles que estão viciados no jogo. Tem misericórdia desse pai de família, Senhor, que não consegue guardar o seu dinheiro, que não consegue manter a sua casa, que tem gasto tudo no jogo. Caia por terra agora o demônio do vício. Caia por terra o principado do vício, que tem atuado nesta nação, que tem atuado no mundo todo. Meu Deus, liberta. Liberta das mãos do inimigo essas vidas. Estende as tuas mãos para curar, para libertar, para salvar, para transformar estas vidas, meu Pai. Para a honra e glória do teu nome. Toma o Brasil nas tuas mãos. Toma as autoridades constituídas do Brasil em tuas mãos, Senhor. Faz a tua obra, meu Deus. Que cada um possa cumprir com o seu dever, Senhor. Porque se eles estão ali, onde eles estão ocupando aquelas cadeiras, é porque o Senhor permitiu. É porque alguma coisa o Senhor quer da parte deles. Que cada um possa cumprir o seu papel, fazer o que eles estão ali para fazer. Meu Deus, liberta do egoísmo. Liberta, meu Pai, do egoísmo. Tem misericórdia, meu Pai. Faz a tua obra nesta nação, nesse estado, nessa cidade, bairro e rua onde moramos. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre a vida de todos que estão comigo neste propósito. Aqueles que estão desde 2020, aqueles que estão a partir de agora, 2025. Que a tua mão poderosa esteja sobre eles, a sua casa, a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de toda a força do mal, de toda a fúria do inimigo. Senhor, lança por terra toda a fúria do adversário contra mim, contra a minha família. Lança por terra, que Isaías 54 se cumpra na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Que o inimigo seja envergonhado, que ele seja derrotado pelo teu poder. E só o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa a vida da Sara, a vida do Luiz Miguel, a vida da Noemi, a vida do Thales, do João Vitor, a vida do Natan, Senhor, a vida da Liz,
A vida da Isabela, meu Pai. Abençoa, meu Deus. Dai vitória. Abençoa o Gutenberg. Faz a obra na vida dele em todas as áreas. E na vida da Noemi também estende as tuas mãos e opera. Conceda a bênção, conceda a vitória. Pelo poder do teu sangue, para a glória do teu nome. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Porque faço para a glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado e exaltado através da minha vida e da vida de toda a minha família. Deus eterno, a obra é tua, Senhor. Por isso manifesta o teu poder. Confirma a nossa vitória. Confirma a vitória do teu povo na face de toda a terra. Faz a tua obra ali naquela guerra, meu Pai, entre o Hamas e Israel. Deus faz cessar aquela guerra pelo teu poder. Faz a tua obra ali na Ucrânia, Senhor, junto com a Rússia. Tem misericórdia. Pessoas que têm tido as suas vidas ceifadas, famílias inteiras sofrendo, meu Deus. Envia socorro do céu. Envia socorro da terra. Livra o Brasil, meu Pai, das guerras. Livra o Brasil, meu Pai. Livra o Brasil, meu Pai, dos aproveitadores. Tem misericórdia desta nação. Eu coloco o Brasil nas tuas mãos e eu peço que o Senhor tome conta de cada autoridade constituída nesse país. Faz a tua obra, Senhor. E toma conta de cada um de nós. Toma conta das autoridades eclesiásticas também. A obra é tua na vida de cada um deles, meu Pai. A obra é tua porque o Senhor é aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E às vezes o ser humano, por ter algum poder, começa a se exaltar, como aconteceu com Nabucodonosor, que se exaltou diante da Babilônia que ele disse que tinha criado. E o Senhor fez com que ele fosse lançado no campo para comer capim junto com os bois, junto com os animais. Então, meu Deus, eu sei que o Senhor é Pai. Eu sei que é o Senhor quem rege as nações. Por isso, toma cada nação em tuas mãos. E toma cada autoridade constituída desse país em tuas mãos. E as autoridades eclesiásticas também, que acham que muitas vezes dominam o teu povo. Mas o povo é teu, o rebanho é teu, Senhor. Por isso, toma o teu rebanho em tuas mãos e abençoa. E dai vitória, meu Pai. Aqueles que estão dentro das igrejas, mas não estão contentes, estão sofrendo, estão sendo muitas vezes humilhados e maltratados e judiados. Mas o Senhor é Deus que dá vitória. O Senhor é Deus que tem todo o poder. E que cada homem de Deus, cada mulher de Deus que exerce autoridade sobre o teu povo, possa entender que o rebanho é teu, que o povo é teu e que é grande o que o Senhor tem para fazer no meio do seu povo. E que é grande também o que o Senhor vai fazer como aqueles que não fazem conforme a tua vontade. Eu coloco nas tuas mãos e eu peço que o Senhor visite o teu povo, que o Senhor faça obra nesta nação, que o Senhor faça obra em toda e qualquer situação no meio do teu povo. A obra é tua. Manifesta, Pai, o teu poder para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço, eu te louvo por esta madrugada na tua presença. Te peço que guarde e proteja a minha vida, a minha casa, a minha família, cada um dos meus, aonde quer que estiverem. Sejam visitados, sejam libertos, transformados, consolados e ajudados por ti. Em nome de Jesus, eu te suplico e eu te agradeço. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te dê uma noite de sono reparador, um resto de noite, né? Reparador e um dia bastante produtivo.
na presença do Senhor. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Ele, Quem impedirá? salve, Jesus. caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe. Luzia pediu para falar que ela está aqui. Que Deus te abençoe, irmã Luzia. Um abraço. Fica com Deus. Durma na paz de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.